E se o Coringa tivesse o Death Note? Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Gotham. Enfim, vamos lá. É o seguinte, nessa história, começaria na curiosidade do Ryuki ao jogar o Death Note na mão de um psicopata extremamente perigoso. Porém, ele não ia saber que esse risco seria pro mundo inteiro. No primeiro momento que o Coringa pegasse, pela sua personalidade lunática, ele não ia descartar a ideia de que aquele caderno realmente tinha algum poder. E ao invés de arriscar testando pela televisão, ele ia testar escondido e claro que em um de seus próprios capangas. E quando ele morresse, o Coringa ia começar a rir descontroladamente. E com certeza quebraria tudo na sala onde estivesse. Quando olhasse para trás, veria o Ryuki. E sem demonstrar medo, olhando o Shinigami de cima para baixo, ele perguntaria o que ele era, ou o que ele queria. E claro que teria sua resposta, dando certeza ao Coringa que aquele caderno realmente tinha algum poder. Coringa ia começar aterrorizando Gotham, procurando seu suposto filho, o maior hacker do mundo, o Anarquia, pedindo para ajudá-lo, deixando o Coringa em um local onde ninguém pudesse encontrá-lo. E claro que o palhaço ia pedir que ele fosse junto. Escondido em um local subterrâneo, o Coringa começa a gravar um vídeo, dizendo que se o Batman não mostrasse o rosto, a cada 10 minutos de demora, morreria um milionário de Gotham. O Coringa então sai do esconderijo e entrega o vídeo para um de seus capangas. E esse vídeo estava criptografado para que nem na metadata do arquivo pudessem descobrir onde aquele vídeo foi gravado e a data dele. Sendo assim, o capanga solta o vídeo na internet, manda para as páginas da cidade e logo depois, ele comete suicídio pulando de um prédio e rindo descontroladamente. Inicialmente, ninguém levava fé naquilo, até que os aristocratas de Gotham começam a morrer. O governo da cidade procura o Batman de todas as maneiras possíveis, implorando para que atendesse o pedido do Coringa. Até que um sujeito finge ser o Batman e se mostra na imprensa. No momento que o rosto dele aparece, ele é morto instantaneamente pelo Death Note. O Coringa fica hipnotizado por tamanho poder e gasta todo o seu dinheiro para juntar uma quantidade surreal de capangas em um galpão e com um objetivo. Ele arranca várias folhas do Death Note e ordena que eles escrevessem os nomes de todos que viviam em Gotham, vendo o rosto e nome dos moradores da cidade pelas redes sociais. E ele divide os capangas em grupos, e cada grupo seria responsável por uma letra do alfabeto, visando pegar os cidadãos pelas iniciais dos nomes, indo de A a Z. E assim eles fazem. O povo de Gotham começa a ser massacrado pelo Death Note. Inclusive, muitos capangas dentro do galpão morrem, sendo todos psicopatas e tendo redes sociais, é claro que algum ia se ferrar lá dentro, né? Ryuki fica impressionado com tamanha loucura. Após acabarem as folhas que ele deu aos capangas, Coringa sai de cena, queimando o salão com todos dentro. Bruce Wayne fica aterrorizado. Por sorte, ele não usava redes sociais usando o próprio nome. Apenas usava contas fakes para poder ter alguma noção do que acontecia na internet. Gotham havia sofrido um dos maiores extermínios da história. E ali Bruce começa a caçar o Coringa sem que ninguém o veja. Depois de um mês, o Coringa finalmente decide sair da toca e andar na cidade, que claro foi completamente evacuada. Ele pula de alegria tendo Ryuki ao lado, e com certeza o Coringa ia infernizar o Anjo da Morte, inclusive falando que o sorriso dele era mais bonito que o do Ryuki, e que o Ryuki devia rir mais. Vendo aquele caos, o Coringa ia perceber que podia ir além. Algumas folhas ainda sobraram no caderno, e ele sabia que o mundo tinha conhecimento do que aconteceu em Gotham. No próximo passo, ele decide partir para outros lugares nos Estados Unidos, e então ele pede ao Ryuki os olhos do Shinigami, para descobrir os nomes das pessoas só ao olhar para elas. Nisso, ele anota o nome do Superman ao vê-lo na TV. Mas nada acontece. O Ryuki começa a rir descontroladamente e o palhaço pergunta qual era o motivo e por que o Homem de Aço não tinha sido afetado. E a resposta do Ryuki é simples: o Death Note só funciona com humanos. Superman tentaria ajudar o Batman dia e noite e não encontraria o Coringa nunca. O local subterrâneo ainda era revestido com chumbo e outros minérios que impedem a visão do Superman. E assim sendo, o Coringa começa a anotar o nome de cada presidente e cada ministro no mundo. E diz para o Anarquia se preparar, pois agora ele veria o que realmente era anarquia. Depois dessa atitude, o Coringa também começa a anotar o nome de cada político no mundo, pelo menos alguns que ele teve paciência para escrever. Deixando o planeta em total falta de leis, os generais dos países forçam os Estados Unidos a caçar o Coringa. Mas sem liderança só restava a comunicação com o exército americano, e ele ainda coloca o nome de todos que faziam parte da ONU. Coringa, contemplando isso, diz pro Ryuki que agora ficaria ainda mais interessante. Ele anota o nome dos generais americanos, que eram mais conhecidos publicamente, e impede parte das ordens, passando a liderança para outros comandantes. O mundo fica um completo caos, e em cada país as pessoas brigam para não liderar nada. O medo da morte seria absoluto, até que de repente, os exércitos russo e chinês atirariam várias bombas atômicas contra os Estados Unidos. A Liga da Justiça tentaria impedir, mas Batman faz o pedido. Ele sabia que o Coringa estava dentro de Gotham e pede para que os heróis focassem em defender o país em outras regiões e que deixassem Gotham com ele. Batman diz que o Coringa venceu. Uma das bombas atômicas vai se aproximando, ele olha para o céu e diz que morreria com a cidade dele. O Alfred abraçaria o Bruce com certeza, até que as bombas cairiam ali e Gotham seria completamente destruída. O
Coringa e o Anarquia são soterrados, claro, pelos efeitos das bombas. E o Ryuk percebe que jamais presenciou tamanha crueldade vinda de um ser humano e com seu caderno. O Coringa não é o tipo de cara que se importa com poder, ele só quer ver o circo pegar fogo, e sem dúvidas o Death Note na mão dele seria o fim de qualquer poder. Galera, quem me pediu pra fazer essa teoria foi um seguidor, o nome dele é Hades. Aí eu fiz essa maquilação pra tentar criar uma imersão maior em vocês. E se vocês quiserem mais teorias, passem a ideia aí. E as que tiverem bastante comentários e forem interessantes, eu gravo aqui no canal. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.